Pessoal, tudo bem? A fim de contribuir com os trabalhos acadêmicos com foco nas normas da ABNT, pensando no TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, eu vou gravar um pequeno vídeo aqui de modo a orientar alguns passos e até mesmo rememorar aquilo que já foi trabalhado em algumas componentes curriculares da faculdade, que é a metodologia de trabalho científico, pensando aí na parte da pesquisa e pensando também na parte da estruturação, tudo bem? Para a gente começar então, já vou fazer a abertura de tela aqui, de modo que a gente consiga visualizar um pouquinho, só como uma abertura, sobre a introdução, né? Desculpa, errei o botão aqui, sobre a introdução, né, da metodologia de trabalho científico, porque não adianta eu pensar numa estrutura de trabalho se eu ainda tenho alguma dificuldade da parte de pesquisa ou do próprio tema em si. Eu tenho que tomar cuidado para não chegar no ponto de achar que eu já consegui defini-lo e já atendi ele em toda uma dimensão num único parágrafo, que muitas vezes acontece isso. Eu acredito que seja a dificuldade da grande maioria de escrever e já ir direto ao assunto, quando na verdade o trabalho ele tende a ser por etapa e a gente tem que se atentar a isso. O que é uma introdução, o que é um primeiro capítulo, um segundo, enfim. A gente chama isso de estilística textual, que vai desenhar a estrutura do trabalho. E essa estrutura ela precisa partir primeiro de um problema da pesquisa. E esse problema da pesquisa tem que ser apresentado ao leitor de forma a instigar a curiosidade para que ele possa fazer apreciação do trabalho. Então, nada melhor do que uma introdução para que a gente possa referendar aí um pouco sobre a metodologia de trabalho científico. Esse material ele vai estar apresentado num site, o qual eu mantenho, e eu vou também, na descrição abaixo do vídeo, deixar o link de acesso, tudo bem? Então, essas aqui são as referências básicas, e aqui eu vou falar brevemente sobre a área da ciência, né? Primeiro, quando a gente vai pensar em fazer um TCC, que esse é o nosso foco, eu tenho que pensar no problema em si, mas eu preciso sempre me ater ao problema voltado à área que eu estou atuando. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque se a educação precisa ser pesquisado para a educação ou a nível de abrangência onde o educador atua, que é o terceiro setor, ONGs, são filantrópica, hospitais, né, na educação hospitalar e assim sucessivamente. Então essa área da ciência ela precisa ser muito focada. A gente acaba observando alguns estudantes, né, que vão fazer o TCC indo para o caminho da psicologia. Então tome muito cuidado em relação a isso. Quando a gente quer falar de alguma síndrome, eu tenho que me ater se eu tenho uma condição de tratar um determinado assunto, por mais que seja interessante. O curso de pedagogia ele tem que ser focado dentro da sua área de ciência específica, tudo bem? Então, eu não necessariamente vou fazer uma leitura aqui dos slides, mas apenas para que vocês possam observar um pouco esses caminhos. Então, essa parte, ela também tem que observar qual é a situação do momento, né? O que a gente observa na perspectiva histórica que foi apresentado? Um trabalho ele é apresentado dentro do conceito histórico até a sua atualidade. Então, não há nenhum trabalho que a gente não faça para essa perspectiva histórica. Se eu vou falar sobre dificuldade de aprendizagem, eu preciso remeter o leitor um pouco ao passado de como é que era tratado isso, para eu ter um capítulo específico para tratar também esse assunto, né? Esse é um dos conceitos também que a gente apresenta. O método científico que eu vou explorar, eu preciso também pensar na forma de abrangência desse trabalho. Se eu vou apresentar situações, eu preciso também fundamentá-las. Então, não há nada que a gente faça num trabalho de conclusão que não seja fundamentado. Para isso, nós temos as citações diretas. Eu também deixo aí para que vocês possam se ater em relação à forma de argumentação, tudo bem? E aí eu vou navegar mais um pouquinho em outros aspectos, né? Porque não é somente essa parte de métodos que eu também preciso me ater, mas tem outros aspectos que de igual importância que eu preciso criar essa relevância, tudo bem? E aí, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar nessa forma da escrita do meu trabalho. Eu preciso pensar de como é que eu vou fazer a parte de coesão e coerência que é cobrado bastante, né? É o que se espera de um estudante universitário. A forma da escrita é a forma como vai dizer o seu trabalho na sua condição técnica científica. O aluno tem que ter condições de escrever.
E para isso a gente tem que tomar cuidado com vícios de linguagem, abordar assuntos sem cansar o leitor. E aí o documento que eu apresento para vocês, metodologia de ensino, ele tende a apresentar o que é uma dissertação. Na hora que eu vou escrever, eu tenho que saber dissertar. E dissertar nada mais é do que saber escrever, né? Com uma condição de competência escritora. E aí, para isso, eu tenho que ter também uma condição. Saber o que é um artigo de opinião, o que é uma dissertação, o que é uma redação. A gente está falando de gêneros textuais. O TCC, ele é científico. Ele não é necessariamente um trabalho de cunho acadêmico, ainda onde a gente está rascunhando ideias. Não, ali você é um profissional que está escrevendo. Então você precisa usar uma linguagem adequada para essa situação. Então não repitam palavras. Ao escrever o parágrafo, saiba que cada parágrafo ele vai ter que ter um assunto específico e não repeti-lo novamente nos outros. E não também cansar o leitor já dando a resposta imediata. Então a gente tem que observar o que é uma introdução. É aquilo que vai trazer problemas centrais e o ideal, o recomendado é que você apresente 3 problemas da sua pesquisa. Então se atenha a esse ponto, né? É claro que nessa parte da dissertação a gente vai fazer em etapas. Então eu retomo o assunto em cada parágrafo, faço uma retrospectiva, mas eu avanço, né? E aí tem o carro-chefe, que o carro-chefe do nosso trabalho sempre vai ser pautado nas nossas normas. Ou seja, você tem um manual, então a gente tem que saber seguir esse manual. Esse manual é muito importante, né? Então todo esse compêndio, esse material, eu tendo a apresentar a vocês, porque às vezes o aluno, a gente vai pensar, olha, a gente apresenta, a leitura cabe ao aluno. É uma obrigatoriedade do aluno fazer apreciação do material que está sendo apresentado. Ah, mas como é que faz isso? Você verificou no manual? Então você tem que ler o manual. O manual é a regra, né? Porque senão não faz sentido a gente tê-lo ali. Então, para isso, a gente parte do princípio que o aluno ele não vai ler livros para desenvolver o TCC. Ah, eu preciso ler tal livro. Você pode. Mas a ideia é que você faça a pesquisa com base naquilo que você já estudou, que você rememore livros anteriores. Então, o aluno ele não vai iniciar a leitura, ele vai apenas rememorar aquilo que ele já leu. Isso é de extrema importância. Então, se atenha aos aspectos do manual, né? Aqui nós temos as normas, as orientações, nós temos elementos pré-textuais, os textuais, nós temos a estrutura do trabalho de uma forma geral. Então, isso é de grande relevância. Para ajudar, nós também apresentamos já um documento aberto. Não precisa o aluno pensar como é que eu vou construir uma capa, uma contracapa. Já é apresentado para ele de forma aberta. Tudo que ele tem que fazer é acessar e começar a escrever. E se atenha à estrutura, não é para mudar a programação. Então, se está em negrito Arial 16, porque é um título, tem que manter. O espaçamento é 1,5, então é 1,5. Não é para alterar essa estrutura, porque ela já é padrão, né? A ficha catalográfica, a estrutura, tudo isso é apresentado ao aluno. Então, se atenha aos aspectos, porque a própria estrutura já orienta ao tamanho das fontes que você precisa mantê-la. Então, isso facilita o nosso trabalho, no sentido de que, por mais que o aluno tenha tido orientação em metodologia de trabalho científico, aqui ele tem um trabalho, depois, lá no 7º semestre, no 8º, já pode começar a observá-lo, para construir, mas seguindo a estrutura padrão. Essa alteração é um risco que o aluno ele pode correr, né? Então, vamos observar esses aspectos, e aí não há nada que se dizer que não seguir as orientações. Então aqui nós temos, por exemplo, né, o agradecimento, nós temos a dedicatória, nós temos o epígrafe, que é um pensamento de algum pesquisador, autor, alguém célebre que marcou em nível histórico, né, uma passagem muito importante para nós. E aí você tem a liberdade de fazer essas alterações. O que eu oriento é, o sumário não se faz necessariamente inicialmente, você faz por último, porque a gente pode alterar o sumário, a gente pode alterar até o título do trabalho. A gente começa num sentido e vai observando o passar do tempo, tá? A ficha do resumo e a abstract, a gente preza que seja na língua inglesa. Pode utilizar corretor da Google, mas ao mesmo tempo pesquise algum professor de língua inglesa também para fazer a apreciação, tudo bem? Bom, eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil.
que possa ajudar vocês na medida do possível. Os materiais, eles estarão no site Professor Tiago. Aprecie o material e qualquer dúvida também pode deixar na descrição que eu vou respondendo, tá bom? professortiago.gindo.com, e aí depois você vai lá no link aqui, a metodologia de trabalho científico, que aqui tem os materiais, tudo bem? Então quero agradecer vocês até este momento e qualquer situação estou aqui à disposição. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.